Olá, eu sou Alessandra Ribeiro, aluna de graduação do curso de Pedagogia das Faculdades Integradas de Aracruz. O nosso trabalho ele foi acompanhado pela orientadora, professora e doutora Adriana Recla Sarcinelli. E a nossa reflexão é sobre o uso das tecnologias da informação e comunicação no ensino da leitura e da escrita, visto que este insere o aluno em contextos digitais inovadores, onde a tecnologia exige um sujeito atento e altamente inserido no universo do ler e escrever. As crianças que nasceram no início dos anos 90 cresceram já na era dos computadores pessoais e não sabem como era o mundo sem a dependência dessa eletrônica. Os que nasceram uma década depois foram educadas e frequentaram a escola com a possibilidade de não recorrer à biblioteca para consultar um livro, porque já existia a internet. E tudo isso está muito mais diferente porque os smartphones traz tudo isso dentro do bolso. Então, neste processo educativo, a leitura e a escrita podem ser desenvolvidas por meio da cultura digital. Visto que, como mediador, surge então o professor. O professor é fundamental a sua participação neste processo de ensino como o mediador. Então surge a problemática. Como a inserção das tecnologias, das TICs, auxilia o professor no trabalho com a leitura e a escrita em tempos digitais? O professor está preparado para o uso dessa tendência em sua realidade escolar? Eis aí umas provocações sobre o uso dessas tendências em nossa realidade. Provocações que nos chamam a atenção para refletir sobre as tecnologias tão presentes em nosso currículo atual. E a nossa reflexão tem como objetivo verificar como se dá o uso das tecnologias da informação e comunicação no processo do ensino da leitura e da escrita. Identificar como as TICs possibilitam a integração eficaz da leitura e da escrita ao mundo digital. Em nossa pesquisa, nós elegemos 2 escolas privadas do município de Aracruz, que atende os alunos do 1º ao 6º ano do ensino fundamental. A aplicação do nosso questionário foi online, onde ocorreu em junho de 2020, para 37 professores, onde apenas 26 responderam. O nome da escola e dos respondentes não serão divulgados, a fim de preservarmos a identidade destes. Foram aplicadas também 15 questões abertas. As questões que serão apresentadas aos respondentes dizem respeito ao espaço de interação que a internet, a mídia, o trabalho, a comunidade, as redes sociais, informáticas ou não, entre outras, que contribui, no mundo contemporâneo, que desempenham esse papel de educar. Então, nós perguntamos, a nossa primeira questão foi que perguntamos aos professores, com qual frequência você utiliza as TICs, nas suas aulas, usando filmes, as redes sociais, os chats, as gamificações, fórum, pesquisas. Vimos aqui no nosso gráfico, ele apresenta que 68,8% diariamente desses professores utilizam estes recursos, sendo que 12,5% semanalmente fazem uso e 6,3% quinzenalmente, mensalmente e raramente utilizam esses recursos em suas aulas. É válido ressaltar que o uso dessas ferramentas consiste em aprendizagem significativa, não é simplesmente só por usar. Na segunda questão que nós aplicamos, perguntamos ao professor: professor, você propõe aos alunos pesquisa na internet com base em uma temática previamente trabalhada sobre o assunto que você vai abordar na socialização de suas informações? Vimos que 50% dos professores propõem às vezes e 50% sempre. Proporciona ao aluno este processo construtivo do conhecimento.
Nossa próxima questão, nós perguntamos também se o professor compartilha textos, histórias, pesquisas, usando as redes sociais, né, como formas que estimulam o aluno ao hábito da leitura. E vimos que 46,7% sempre utilizam dessas ferramentas para este hábito, para que se crie este hábito de leitura aos nossos alunos, compartilhando essas informações com eles. E sabemos que, por meio da comunicação, podemos vivenciar processos participativos, tanto de compartilhar o ensinar e o aprender. Então, surge aí para a gente pensar, né? Vimos que ainda tem 13,3% de profissionais que nunca utilizam, não tem esse hábito, né, de propor esse tipo de ensino que contribui também na aprendizagem dos nossos alunos. Ribeiro, ela menciona que aprender é extensivo a professores, pais, dirigentes, assim como ensinar, já que o letramento é uma prática social. Saber como a criança aprende, suas características, né, todo o seu processo de desenvolvimento, como ela interage, tudo isso requer um bom planejamento. Então, nós perguntamos aos professores se, ao planejar suas aulas, eles utilizam a internet, né, utilizam as redes sociais ou os recursos digitais em seus planejamentos. E nós vimos aqui pelo gráfico que 86,7% dos profissionais fazem parte, né, dos recursos digitais, o seu planejamento. E a gente pode perceber que foi uma porcentagem, uma contribuição bem significativa, né, dos professores que utilizam os recursos digitais na contribuição do seu planejamento em relação ao que tem a oferecer para os seus alunos. Bem, diante dos resultados obtidos, entende-se que os docentes precisam de atualização constante, repensar a sala de aula, resignificar conceitos e práticas e ter práticas que garantam a formação de alunos capazes de ler, interpretar e questionar os diversos tipos de linguagem. Os resultados revelaram que os professores apresentam uma postura reflexiva e fazem uso de metodologias flexíveis e criativas. Grande parte dos respondentes utilizam as tecnologias, utilizam as TICs como suporte, como recurso didático para ensinar a leitura e escrita. E as TICs podem ser instrumentos motivadores, incentivadores, interativos, que valorizam metodologias inovadoras com trabalhos positivos, resultados de trabalhos positivos. Claro que eu quero finalizar minha fala, é perceptível e desafiador para muitos docentes sobre o uso dos recursos tecnológicos, mas nós sabemos que estes recursos, eles fazem parte hoje dos nossos dias atuais e eles podem sim contribuir como estímulo de aprendizagem da leitura e da escrita para os nossos alunos. Pode sim ser um instrumento inovador, interativo no processo educativo. E é importante que cada profissional tenha a consciência de estar sempre disposto a conhecer, a aprender, para poder instruir. E assim, eu quero apresentar nossas referências. Estes são alguns, né, dos nossos autores, das nossas referências de estudos de pesquisa. E assim eu encerro a minha fala agradecendo a todos pela atenção.